Daniel Noboa propôs referendo para assegurar intervenção militar contra o narcotráfico no Equador. E você vai ver também. Lula e Mauro Vieira discutem onda de violência no Equador e em Brasília. O governo federal deve publicar o Enem dos concursos, edital com as regras para o primeiro concurso nacional unificado. Uma greve de trabalhadores ferroviários paralisa o transporte e leva o caos a várias partes da Alemanha nesta quarta-feira. E ainda, Praia do Sancho, em Fernando de Noronha, é eleita a melhor praia do mundo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você, seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora 1h04 pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira? O Equador começou a contabilizar os danos provocados pela onda de violência que atingiu o país após a fuga da prisão do líder da maior facção criminosa equatoriana. Ao menos 10 pessoas morreram e 70 foram detidas até o momento por participação no que o governo classifica como atentados e atos terroristas no primeiro dia sob o decreto, segundo dia dessa onda de violência. Vamos conferir. A maioria dos mortos era da cidade portuária de Guayaquil, onde está localizada a prisão de segurança máxima em que cumpria a pena o líder da facção criminosa. De acordo com as informações do Centro de Gestão de Segurança Pública Municipal, 8 pessoas foram mortas na cidade na terça-feira e outras 3 ficaram feridas, incluindo um policial. Os episódios de violência vêm sendo registrados em diversas cidades do país, como o sequestro de 7 policiais e os vários casos de queima de veículos. Além disso, homens encapuzados e armados invadiram a sede da emissora TC Television durante um programa ao vivo na cidade portuária. A autoridade policial também informou que 8 eventos com artefatos explosivos foram controlados e 15 coquetéis Molotov, 9 armas de fogo e 308 munições foram apreendidas. A situação do Equador, que viveu no ano passado uma eleição presidencial marcada pela violência, vem despertando a atenção dos países da região. O Ministério das Relações Exteriores brasileiro informou na noite de terça-feira que acompanha a denúncia de que um brasileiro teria sido sequestrado no país. A disparada de violência despertou auxílio internacional e países da região se voluntariaram para enviar ajuda ao Equador, entre eles a China. Pequim também paralisou o atendimento diplomático ao público. A China apoia o governo do Equador nos esforços para salvaguardar a estabilidade social e deseja a pronta restauração da ordem normal. Esperamos que o Equador proteja adequadamente a segurança do povo e das instituições chinesas no país. A crise de segurança no país chegou a níveis sem precedentes desde a fuga da prisão de Adolfo Matias, conhecido como Fito, chefe do grupo Los Choneros, principal gangue criminosa do Equador. E diante do dramático aumento da violência por parte dos grupos de narcotráfico, o ex-presidente equatoriano Rafael Correa expressou seu apoio às medidas de segurança adotadas pelo atual presidente do país, Daniel Noboa. Vamos ouvir o que ele disse. Presidente Daniel Noboa. Presidente Daniel Noboa tenha nosso apoio total e irrestrito. Por favor, não ceda. Quaisquer erros, nossas divergências políticas, discutiremos no dia seguinte à vitória. O país vencerá novamente. Até a vitória sempre, compatriotas. A pátria novamente vencerá. Hasta la victoria siempre, compatriotas. O crime organizado declarou guerra ao Estado e o Estado deve prevalecer. O Estado deve vencer. Deve vencer. Como esse é o assunto que ganha destaque hoje nos noticiários pelo mundo, trazemos a crise no Equador como tema da nossa entrevista de hoje. Para nos explicar melhor o panorama desse conflito, chamo para a nossa conversa Carlo Cauti, professor de Relações Internacionais. Seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço. Olá, muito boa tarde. Obrigado pelo convite.
A gente que agradece, Carlos, a sua disponibilidade. Primeiro, eu gostaria que você nos explicasse o contexto dessa guerra declarada contra os cartéis do tráfico, o quanto a grave crise econômica contribuiu para o aumento da violência. E para esse cenário, é claro, que a gente assiste hoje. É um país que historicamente tem taxas de crescimentos elevadas, porque é um país exportador de petróleo. Esse ano o PIB deveria crescer por volta de 2,5%, esse ano 2023, entendo, 2,5%, 2,6%. Então, assim, a economia do Equador não está tão fragilizada assim. Claro, é um país dolarizado, é um país com os problemas parecidos com todos os países da América do Sul, uma grande faixa de população pobre, né? Mas o problema maior do Equador é a sua localização geográfica, que explica essa situação. O país está próximo de dois grandes produtores de cocaína, seja o Peru e a Colômbia, e a situação histórica do acordo entre o governo colombiano e as Farc está levando todos os narcotraficantes que estão saindo da Colômbia direto para o Equador. E olha só, são impressionantes as imagens que rodaram o mundo das invasões ao estúdio. Como você avalia o posicionamento do presidente ao decretar estado de exceção, pelo decreto, né, de conflito armado interno para a retomada da segurança no país? É a única coisa que ele podia fazer. O único jeito de lutar contra aquilo que parece mais um narcogolpe, né? Uma tentativa de golpe de Estado ou de criar o caos por parte dos narcotraficantes, a única solução é militarizar o país. Os narcotraficantes estão atuando para gerar o terror, né? Isso é narcoterrorismo também, pode ser definido, incendiando caos, como vimos, matando pessoas aleatoriamente nas ruas, invadindo estúdios de televisão, justamente para provocar o terror na população e obrigar o governo a recuar na tentativa de aumentar as penas, endurecer as penas contra o narcotráfico. Então, essa é uma reação dos narcotraficantes a uma vontade do atual presidente, que é muito jovem, e também tem vontade de mostrar um governo duro, um governo decidido para as próximas eleições que vão ocorrer em 18 meses, e o narcotráfico está respondendo dessa forma mais violenta e brutal possível. Daniel Noboa propôs um referendo para assegurar a intervenção militar contra o narcotráfico. Queria que você falasse mais sobre esse ponto. Como é que fica a população em meio a todos esses desdobramentos? Esse referendo foi provavelmente a faísca que provocou essa crise, porque os traficantes ficaram com medo de uma reação mais dura por parte do governo na luta contra o tráfico de drogas e acabaram reagindo dessa forma, com a saída, com a fuga daquele chefe, de um dos chefes das gangues do Equador e agora com esta guerrilha urbana. A população fica no meio desse fogo cruzado, mas a maioria dos equatorianos apoiam o atual governo e acham que sim, é necessário uma linha dura contra o narcotráfico, porque senão o Equador vai se tornar um estado falido, tomado por grupos que sequer são do Equador. Lembramos que os assassinos de um dos candidatos à presidência da República o ano passado no Equador eram colombianos, assim como outros killers, né, outros assassinos de outros políticos também eram colombianos ligados às Farc. Então, o Equador está se tornando um país colonizado por narcotraficantes oriundos de países vizinhos. Infelizmente. Conversamos com Carlo Cauti, professor de Relações Internacionais e membro do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso espaço. Eu agradeço. Até a próxima. Até a próxima. E a onda de violência no Equador foi tema de debate em Brasília. O presidente Lula se reuniu nesta quarta-feira com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e com o assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Celso Amorim. O encontro aconteceu após o governo receber uma denúncia de que um brasileiro foi sequestrado no Equador. O empresário sequestrado pelos criminosos é dono de um restaurante em Guayaquil, cidade equatoriana. A família usou as redes sociais para arrecadar dinheiro para o resgate. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores repudiou a onda de violência conduzida por grupos criminosos do Equador. O governo brasileiro divulgou que acompanha com preocupação e condena as ações de violência conduzidas por grupos criminosos organizados em diversas cidades pelo país.
O Itamaraty disse ainda que o governo federal manifesta também solidariedade ao governo e ao povo equatoriano diante dos ataques e que segue atento, em particular, à situação dos cidadãos brasileiros naquele país. Mudando de assunto, no ano passado, o agronegócio foi favorável e o Brasil avançou no mercado internacional. O país assumiu a liderança nas exportações de mais 2 produtos agrícolas. Vamos ver. No ano passado, o Brasil avançou e liderou nas exportações de 10 produtos agrícolas. Foram acrescentados à lista o milho e o farelo de soja. Com relação ao milho, o Brasil ocupa o lugar dos Estados Unidos. E, no caso do farelo, preenche a liderança deixada pela Argentina, que sofreu forte influência do clima no ano passado. Além dos novos produtos, o Brasil liderou em 2023 as exportações mundiais de soja, açúcar, café, suco de laranja, carne bovina, carne de frango, tabaco e celulose. Apesar da queda média nos preços internacionais das commodities, o agronegócio brasileiro atingiu o recorde mundial de 164 bilhões de dólares em exportações no ano passado, 5% a mais do que em 2022. Já as importações, devido à queda nos preços dos insumos, recuaram para 39 bilhões e meio de dólares, 24% a menos. Os dados incluem alimentos e parte dos insumos utilizados pela agropecuária. O país conseguiu exportações recordes de 55 bilhões e 900 mil toneladas de milho em um ano, enquanto os Estados Unidos colocaram apenas 42 milhões de toneladas do grão no mercado internacional. No caso do farelo de soja, a liderança brasileira acontece por causa de uma queda na produção argentina, já que a safra do país vizinho passou dos 50 milhões de toneladas por ano para 20 milhões em 2023. 4 produtos foram responsáveis pelo grande salto da balança comercial do agronegócio brasileiro: a soja, as carnes in natura, o açúcar e o milho. E com recorde de exportação em 2023, a carne de frango está 11,4% mais barata aos brasileiros. A queda se deu principalmente pela baixa registrada no preço do milho, de 36% se comparado com 2022. O edital do Concurso Público Nacional Unificado, apelidado de Enem dos Concursos, deve ser publicado agora à tarde. Ao todo, serão 6.640 vagas para 21 órgãos ligados ao governo federal. As vagas são majoritariamente voltadas para candidatos com nível superior. Do total previsto, 5.948 são para quem tem graduação e 692 para o nível médio. Certame é o primeiro unificado no país e reúne vagas em 21 órgãos do governo federal, entre eles IBGE, Ministérios e Agência Nacional de Saúde Suplementar. Primeiro unificado a nível nacional e organizado pela Fundação Sesgran Rio, o concurso está previsto para acontecer no dia 5 de maio em 217 cidades. As inscrições vão de 19 de janeiro a 9 de fevereiro. É preciso pagar uma taxa de inscrição para concorrer. O valor ainda não foi divulgado, mas a expectativa é que fique em torno de R$ 100. Beneficiários do Bolsa Família e candidatos a baixa renda vão ter direito à isenção. De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, os candidatos devem optar por um dos blocos das áreas de atuação no momento de inscrição. Depois, entre as vagas disponíveis do setor escolhido, devem indicar quais cargos querem concorrer por ordem de preferência. A previsão é de que a primeira etapa do concurso seja realizada em um único dia, com provas objetivas comuns a todos os candidatos. Em seguida, provas dissertativas e específicas de acordo com cada bloco temático. O maior salário inicial do concurso chega a R$ 23.000 para 900 novos auditores fiscais do trabalho. A menor remuneração gira em torno de R$ 5.500 e R$ 6.200, com 300 vagas para analistas técnico-administrativos. E trazemos notícia boa também para os estudantes. O governo federal quer começar a pagar em março a Bolsa para Estudantes do Ensino Médio. O valor a ser repassado a alunos de baixa renda deve ser definido por meio de decreto. O governo federal quer que a poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar para estudantes do ensino médio, que tenta combater a evasão escolar de alunos de baixa renda, comece a ser paga em março deste ano.
O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, após uma reunião com o presidente Lula. O projeto de lei já foi aprovado pelo Legislativo em dezembro e deve receber a sanção de Lula até 16 de janeiro. Ao todo, o governo planeja investir 20 bilhões de reais na iniciativa até 2026. Os valores ainda devem ser definidos por decreto. A previsão é que a bolsa beneficie 2,5 milhões de estudantes em situação de pobreza. O benefício será concedido a alunos de escolas públicas matriculados na educação de jovens e adultos ou no ensino médio regular inseridos no cadastro único. Para receber o dinheiro, vai ser preciso comprovar a frequência escolar, a aprovação ao fim do ano letivo, a matrícula no ano seguinte e a participação em exames. Segundo o ministro Camilo Santana, a intenção do governo é começar o programa com cerca de 6 bilhões de reais, mas é preciso garantir uma parceria com estados por ser ensino médio. Veja a seguir, uma greve de trabalhadores ferroviários paralisa o transporte e leva o caos a várias partes da Alemanha nessa quarta-feira. E ainda, Praia do Sancho, em Fernando de Noronha, é eleita a melhor praia do mundo. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, agora 1h21 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques internacionais dessa quarta-feira para você. Uma greve de trabalhadores ferroviários paralisou o transporte e levou o caos a várias partes da Alemanha. O setor luta por melhores salários e condições de trabalho. O sindicato GDL convocou a manifestação depois do fracasso das negociações com o operador público Deutsche Bahn. A DB advertiu aos passageiros sobre grandes perturbações em toda a rede e pediu que deslocamentos desnecessários sejam evitados durante a greve. Na noite de terça, um tribunal de Frankfurt rejeitou a solicitação urgente da empresa para evitar a greve. Esta é a maior paralisação iniciada até agora pelo sindicato nas conflitantes negociações com o operador ferroviário. Outras greves foram realizadas em novembro e dezembro. As perturbações nos transportes de mercadorias têm um custo elevado para a economia alemã, já em dificuldades. Além dos aumentos salariais para compensar a inflação, o sindicato GDL, que representa cerca de 10 mil funcionários, também quer negociar uma carga semanal de 35 horas. A Alemanha também é palco nesta semana de uma forte mobilização de agricultores, contrários às reduções de benefícios fiscais para trabalhadores previstas pelo governo, o que tem causado perturbações nas estradas em todo o país. E vamos agora olhar para a economia a nível mundial. Um relatório divulgado pela Agência das Nações Unidas revelou que após o crescimento econômico já esperado no pós-pandemia, agora o mundo vive em um ritmo abaixo da década passada. Os números indicam que a taxa de desemprego global deve crescer de 5,1% em 2023 para 5,2% em 2024. O crescente número de pessoas sem emprego nas economias avançadas reflete na taxa de desemprego global. De acordo com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a expectativa é de um aumento de 5,2% na quantidade de desempregados neste ano. Fala-se em 2 milhões de pessoas a mais sem empregos. Se, por um lado, o relatório enfatiza que nos próximos 2 anos, entre os países de renda média a alta, haverá pouco ganho de emprego, nos países de renda baixa e média, será crescente o número de empregados. A nossa Praia do Sancho, em Fernando de Noronha, foi eleita a melhor praia do mundo. E essa foi a 7ª vez que o cartão postal ganhou destaque no ranking. A Praia do Sancho, localizada no arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, foi eleita a melhor praia do mundo em 2023 pelo site especializado em viagens TripAdvisor. Essa é a 7ª vez que o Sancho, cartão postal da ilha, recebe esse título. A avaliação foi feita pelos usuários do portal ao longo dos 12 meses.
Menos de 1% dos 8 milhões de perfis recebe o prêmio Os Melhores dos Melhores. Conhecida pelas águas cristalinas, trilhas, mirantes e falésias, a Baía do Sancho recebeu 8.773 avaliações no site, garantindo a nota máxima de 5,0. No final de junho do ano passado, a seleção da Architectural Digest posicionou o paraíso entre as 39 praias mais bonitas do mundo. Com seu mar azul turquesa, a praia tem uma das mais belas vistas da ilha. O acesso pode ser feito de barco ou através de escadaria encravada em uma fenda na rocha. Administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha cobra uma taxa com validade de 10 dias. A visitação custa R$ 358 para visitantes estrangeiros e R$ 179 para turistas brasileiros. O ingresso também dá acesso a outras praias como o Sueste, Leão e as baías dos Golfinhos dos Porcos. E chega de falar de sol e calor, essa edição fica por aqui, mas antes você acompanha imagens do inverno intenso da Suíça, com temperatura abaixo do que os termômetros marcam frequentemente. No geral, elas ficam entre 18 e 25 graus e hoje faz 2 graus negativos. Olha só, essa é a pequena vila de Verbier, uma aldeia na região de Bains. Esse local é popular turisticamente no inverno pelas estações de esqui, além das paradisíacas vistas que toda a Suíça tem a oferecer. E por falar em paradisíaco, olha só que curioso, existe um rio em Berna, na Suíça, região próxima a essa vila que vimos agora, a vila de Verbier, que é utilizado como meio de transporte pelos trabalhadores. E não pense que é de barquinho, não. Eles vão flutuando mesmo. Na sua tela, mostramos imagens desse rio que durante o verão fica assim, com águas claras. E aí os trabalhadores aproveitam, é claro, para voltar para as suas casas após uma jornada de trabalho naquele esquema, deixando a correnteza levar. As pessoas colocam os seus pertences em uma mochila à prova d'água e vão boiando, seguindo o fluxo do rio. Ao longo do trajeto, escadas aparecem à costa do rio para ajudar os moradores a saírem dali. E aí, o que você achou? Quem dera, não é? Voltar de um dia cansativo, estressante de trabalho desse jeito, não é mesmo? Esse é, de fato, um dos paraísos na Terra. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Daqui a pouquinho, a 1h50, Caroline Povoleri chega com mais notícias para você. A gente se encontra novamente amanhã às 8h30. Até mais.